Olá, canquetes e canquitos virtuais. Nessa aula vamos falar da forma algébrica de um número complexo. Em aulas anteriores eu já apresentei para você a unidade imaginária i, cujo valor é elevado ao quadrado é igual a menos 1. Depois, na sequência, nós também conhecemos a forma algébrica de um complexo. Aliás, temos aqui para você relembrar direitinho exatamente o que eu acabei de falar com vocês, a forma algébrica. O A está representando a parte real do complexo Z e o B está representando a parte imaginária. Não confundir parte imaginária com unidade imaginária. Qualquer dúvida sobre este assunto, basta você assistir as duas primeiras aulas desse curso que envolve números complexos e também polinômios. Bom, para falar da forma trigonométrica de um complexo, eu apresento para você aqui este eixo horizontal, que é o eixo da parte real dos complexos, e aqui eu tenho o eixo vertical, que é o eixo da parte imaginária. Esses dois eixos que são concorrentes e perpendiculares formam o que eu vou chamar de plano de Gauss. Muito parecido com aquilo que você estudou em funções lá no primeiro ano. Função do primeiro grau, função quadrática, função modular. Lá tínhamos o par ordenado xy, vamos ter aqui o par ordenado AB. Relembrando, o A é a parte real e o B é a parte imaginária. Então, quer dizer que a localização do ponto cujo par ordenado é AB, eu vou chamar isso de afixo de um número complexo. Infelizmente, não dá para você fugir das informações formais da matemática, porque vamos ter questão que irão tratar desse assunto com essa abordagem um pouco mais formalizada. Bom, veja que formou-se aqui um ângulo θ, que eu vou chamar de argumento do complexo. Com detalhe antes do ângulo θ. A distância da origem ao afixo do complexo é o que eu vou chamar de módulo do número complexo, geralmente representada pela letra grega ρ. Eu vou ficar variando, vou falar um pouco mais de frequência, módulo do complexo Z, ou módulo de um complexo qualquer. E em outros momentos eu vou usar a letra grega ρ. Tudo representa a distância entre este ponto e o afixo. Sim, mas voltando ao nosso argumento. O ângulo formado aqui pelo eixo real e o segmento que me dá o módulo do meu complexo é o que eu vou chamar de argumento do meu complexo, que eu vou ali representar pela letra θ. Eu já vi questões que pedem a você apenas qual é o argumento do número complexo. Porém, para a gente poder escrever daqui a pouquinho a representação trigonométrica de um complexo, vamos ter que falar de tudo, inclusive do argumento, do módulo, enfim. Então, este exemplo que irá finalizar essa nossa aula, ele é bem completo quanto a esse quesito. Bom, percebam vocês que se este ponto aqui, no eixo real, é o A, quer dizer então que a medida desse meu segmento aqui, ó, tem valor numérico igual a A. Tá fácil você compreender que a medida desse segmento tem valor numérico igual a B. E também você vê facilmente que esta medida aqui, ela é congruente a esta medida aqui. Então, se o valor numérico desse segmento é B, este aqui também é B. Aí eu já peço para você analisar o triângulo retângulo que aqui foi formado. Percebam que nesse triângulo retângulo, quem vai ser a minha hipotenusa é exatamente a minha letra grega ρ, que representa o módulo do meu número complexo. Então isso ficaria assim, olha só. Hipotenusa ao quadrado, eu estou aplicando teorema de Pitágoras. Vai ser igual a um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Veja que aqui os catetos estão valendo, respectivamente, parte real e parte imaginária do complexo. Lembrando que a operação inversa da potenciação vai ser a radiciação. Quer dizer, então, que o meu módulo vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Para poder encerrar essa primeira parte, o argumento do complexo Z está aqui representado pelo ângulo θ.
vai ser muito importante o seu domínio lá naquela parte de trigonometria em que fala de redução de arcos ao primeiro quadrante. Vamos ver aqui nossa próxima parte da explicação. Veja que ali eu coloquei cosseno θ e o seno θ. Por que eu coloquei isso? Ora, porque se aqui eu tenho um triângulo retângulo, eu sei que esse valor aqui é o cateto oposto ao ângulo θ e que o módulo do meu complexo é a hipotenusa, eu já posso já com você encontrar o seno do ângulo θ. Do mesmo modo que eu sei que o cateto adjacente a este ângulo está aqui sendo representado pelo A, e se eu conheço a hipotenusa, poderia aplicar o cosseno. Vamos lá relembrar duas das três principais razões trigonométricas. O que é o seno? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é o cosseno? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos então anotar o que nós acabamos de falar. Vejam só vocês. Cosseno de θ. Cosseno é cateto adjacente, aqui no caso tem valor A, sobre a hipotenusa, que no caso é o nosso módulo do complexo. Ficaria o que então? A sobre ρ. Se você quiser aplicar aqui o teorema fundamental da proporção, tu sabes que o que está aqui subtendido no denominador é o 1. Uma vez A é A. E o ρ vai multiplicar o cosseno θ. Ficou o que então? ρ que multiplica o cosseno θ. Se eu quiser pegar agora o B é o cateto oposto ao nosso argumento, que é o θ. Ele é o oposto e o módulo é a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, isso é o seno. Vamos ter o que então? Seno do ângulo θ, que é o nosso argumento, vai ser igual a B sobre o módulo do complexo. Aplicando novamente o teorema fundamental da proporção, aqui embaixo é 1, uma vez B é B, e o módulo vai multiplicar o seno θ. Eu comecei esta aula combinando com você que a forma algébrica do complexo é essa aqui, ó, Z igual a A mais BI. Mas que a nossa intenção era escrever o complexo na forma trigonométrica. Então vejam só vocês. Vou pegar o valor do A aqui em cima, ele vale quanto? Ρ cosseno θ. Então eu vou trocar o meu A por ρ cosseno θ. Percebam que aqui eu tenho a multiplicação do B com o I. Mas já que é multiplicação, não tem importância a ordem dos fatores. Poderá ser B vezes I ou I vezes B. Então eu vou colocar aqui I vezes B. Mas o valor que você encontrou para o B foi quem? Foi ρ seno θ. Eu não sei se você está conseguindo ver, mas existe um fator comum às duas multiplicações. Ó. Nessa multiplicação, temos o fator O, e ρ, aliás, e nessa multiplicação também temos o fator ρ. Então, quer dizer que o ρ, que é o módulo do complexo, vai ser o fator comum às duas multiplicações. Você viu isso aonde? Fatoração de polinômios do 8º ano. Então, coloca-se este ρ em evidência. Ao dividir este valor pelo ρ, vai aparecer quem? Cosseno θ. Mas, ao dividir este valor pelo ρ, vai aparecer quem? I seno θ. Então, essa aqui é a forma trigonométrica de um número complexo. Então, o meu complexo na forma algébrica é A mais BI, e na forma trigonométrica é ρ cosseno θ mais I seno θ. Bora ver aqui duas situações. Aqui eu forneço para você o meu complexo na forma trigonométrica, aí eu peço a você poder colocar na forma trigonométrica. Então, tá aqui, eu quero colocar este complexo na forma trigonométrica. Aliás, ele está na forma trigonométrica, é o que temos aqui, e eu vou colocá-lo na forma algébrica. Olha só aqui. Eu tenho a forma trigonométrica e eu vou passar para a forma algébrica. Veja o seguinte, vocês. Está aqui aparecendo um valor em radiano, que é o nosso π sobre 4. Quer dizer, então, que o meu argumento é π sobre 4. E você lembra que um π radiano equivale a 180 graus. Ao dividir 180 por 4, vai aparecer quanto? 45. Então, tu vai chegar no ponto que tu vais escolher. Você vai querer colocar isso aqui em graus
ou se deixa em radianos, mas já pensando em graus. Pode ser feito assim. Ou então coloco aqui do ladinho, né? 45 graus e aqui também 45 graus. Quer dizer então que o meu complexo Z vai ser igual 2 raiz de 2 vai multiplicar. Ora, na tabela do Jingle Bell, creio que você já saiba disso, temos que o cosseno de 45 graus vale raiz quadrada de 2 sobre 2. Vamos só substituir então, tá? Então, no lugar do cosseno de 45 graus, irá aparecer raiz quadrada de 2 sobre 2. Mais I, estou aqui repetindo o I, e na sequência vou colocar o seno de 45 graus, que também é raiz quadrada de 2 sobre 2. Vamos fazer o que agora? Olha, o tal do chuveirinho, né? Este 2 raiz de 2 vai multiplicar raiz de 2 sobre 2. E depois, na sequência, o 2 raiz de 2 irá multiplicar I raiz de 2 sobre 2. O que é que vai acontecer? Vejam só como é fácil. Primeiramente, eu posso fazer aqui a simplificação do 2 com 2. Já que é multiplicação, eu posso fazer isso. Quando eu fizer raiz quadrada de 2 vezes 2, vai ficar igual a 2. Então, entenda, eu multipliquei este termo por esse aqui. Aí o 2 com 2 cancelou. Raiz de 2 que multiplicou raiz de 2 daria raiz de 4, que vale 2. Bom, jogo de sinais, tu sabes que mais com mais é mais. Então, agora eu vou pegar este termo e multiplicar por este aqui, ó. Aí, de novo, esse 2 que está aqui, simplificaria com esse aqui. Então, sobraria para mim o quê? Raiz de 2 que multiplica a raiz de 2, que dá a raiz de 4, que vale 2. E não esquece de colocar o I no final. Quer dizer, então, minha canquete, meu canquito, que a forma algébrica deste complexo, que estava na forma trigonométrica, aliás, esse algébrico aqui não tem aqui este acento, né? Na forma trigonométrica, passando para a forma algébrica, ficou o quê? Z igual a 2 mais 2i. Bom, mas agora eu vou ver com você o caminho contrário. Eu vou dar para você o complexo na forma algébrica e agora sim, quero passar para a forma trigonométrica. Perceba que, a partir da forma algébrica, que é essa aqui, ó, o que é que eu faço com isso? Com essas informações aqui, do A e do B, eu vou descobrir o valor do módulo. Depois que eu descobrir o módulo, eu vou aplicar a definição de cosseno e depois do seno. Com a informação do cosseno e do seno, eu consigo descobrir quem é o θ. Aí é só substituir nessa estrutura aqui, ó. Então, vamos lá. Primeiro passo da questão, calcular o valor do módulo, que é a nossa letra grega ρ. Ficaria o que então? Raiz quadrada de... Veja que nesse meu complexo aqui, ó, o meu A é quanto? É 1. E o meu B, que é o coeficiente da unidade imaginária, é raiz de 3. Então, quando eu fizer 1 ao quadrado, ok. E aqui vamos fazer o quê? Raiz de 3 ao quadrado. E fecha-se aqui a nossa raiz quadrada. Quer dizer, então, que o nosso número complexo, aliás, o módulo do número complexo, o nosso ρ, ele vai ser igual raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada de 3 ao quadrado. Alguns sabem de cabeça que é 3. Quem tem dificuldade quanto a isso, faz assim, ó. Quanto é que é 3 ao quadrado? É 9. E a raiz de 9 é 3. Continuando comigo ainda. 1 mais 3 é 4. Minha canquete, meu canquito. Quanto é que vale a raiz quadrada do número 4? Vale 2. Então, o nosso módulo é igual a 2. Indo para o próximo passo, eu te pergunto, quem vai ser o nosso cosseno de θ? Cosseno θ é o valor de A sobre o módulo. O meu A é 1. O meu módulo é 2. Bora agora ver quem vai ser o seno de θ. O seno de θ é igual a quanto? A B, que é a parte imaginária, que no caso vale raiz de 3, sobre o ρ, que é o nosso módulo, que vale quanto? Que vale 2. Então ficaria o quê, pessoal? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Você pode perceber o quê? Que o cosseno é positivo
e o seno também é positivo. Numa aula de trigonometria, em que eu explico a você redução de arcos ao primeiro quadrante, nós aprendemos que no primeiro quadrante, todas as razões trigonométricas são positivas. No primeiro quadrante, todas as razões trigonométricas são positivas. Então, se aqui eu tenho cosseno positivo e seno positivo, isso acontece no primeiro quadrante. Aí você escolhe. Quem é que tem cosseno igual a 1/2 ou quem é que tem seno igual a raiz de 3 sobre 2 entre 0 e 90 graus? Tá muito fácil você deduzir que o valor para este arco vai ser 60 graus. E 60 graus, você sabe facilmente que ele vale quanto? Vale π sobre 3 radiano. Então, agora com isso, eu posso finalizar esse nosso exemplo e também nossa aula. Porque a forma trigonométrica do meu complexo vai ser igual a ρ. O ρ, quem é minha canquete e meu canquito? O meu ρ é 2. Dentro do parêntese, cosseno θ, cosseno de. Quem é o meu arco θ? É π sobre 3. Mais I seno θ. I vezes seno de. Quem é o meu θ? É π sobre 3. Então, no exemplo 1, eu passei da forma trigonométrica para a forma algébrica. Eu tinha aqui esta representação trigonométrica, ou forma polar, se quiser chamar assim, e aqui a forma algébrica. No exemplo 2, eu já tinha o contrário. Eu te dei a forma algébrica e pedi que você transformasse na forma trigonométrica. Bons estudos e até a próxima.